queria começar que você falasse um pouco do livro, assim, qual foi a ideia e qual foi o motivo principal de você escrever essa obra? Bom, esse livro é interessante porque eles são 3 personagens, né? Tem o narrador, que é uma espécie de personagem também, tem ele e ela, né? Só que a parte dela eu escrevi primeiro, somente a parte dela, né? E a partir daí, aí eu fiz a parte do narrador e a parte dele, entendeu? Aí, quer dizer, foi mais ou menos essa sequência, né? E é uma história simples, porque simples assim no sentido de que a história é simples, ela não quer se separar, mas não tem coragem de dizer assim claramente a coisa, né? Então ela resolve gravar um DVD, né? E deixar com ele e ir embora, desaparecer, né? Então ele chega em casa e encontra o DVD e então toda a história se desenvolve ele dialogando com ela através do DVD, ou seja, dialogando com a personagem que está ausente, não está presente, né? Ele discute com ela como se ela estivesse presente através do DVD, né? E da imagem dela. E o narrador simplesmente também é um personagem, não porque está descrevendo o que está se passando, mas tem uma hora lá em que ele meio assim, ele fala com o narrador, mesmo sem o narrador, mesmo sem ver o narrador. É como se ele estivesse presente. Ele diz, você não está vendo o que é que está acontecendo, esse tipo de coisa assim, né? Então é mais ou menos isso, né? Outra coisa também é que, vamos dizer, como ele tem um aspecto, vamos dizer, meio metafórico também, a linguagem é meio metafórica, meio poética assim, né? Eu escrevi a cada período assim, que tem um ponto final, eu boto como se fosse um parágrafo, né? E passo para outra linha, como se fosse um poema livre, entendeu? Assim, porque tem muito esse aspecto assim metafórico, entendeu? Então foi mais ou menos isso que eu pretendi fazer. Engraçado que na sua fala eu tive uma interpretação, não sei se é errônea ou não, dos 2 personagens, tanto ele como ela. O dele de ser um personagem que, por estar imerso nos problemas cotidianos dele, se torna um pouco egoísta. Isso. Fazendo com que ela se vá. Não só assim, mas pela formação dele de infância, ou seja, quer dizer, o que ele sofreu na infância deixou marcas profundas nele, então ele se tornou com um tipo de superação dele mesmo, entendeu? Da inferioridade que ele sentia diante dos outros, porque ele perdeu os pais muito cedo e foi criado com a família, com tios, com essas coisas todinhas. Depois foi para no orfanato, né? E então, como superação dessa inferioridade dele, ele se julga melhor do que todo mundo. E isso foi uma das causas que prejudicou a... Tanto que no início do livro você percebe que ao tentar chegar em casa ele pensa só em si, né? Isso. Do afago da esposa para melhorar o dia dele. Exatamente. Então, tentar também claro. Melhorar o dia dela. Mas também é uma coisa no personagem feminino que me chamou muita atenção, que é a covardia dela também, né? De ela não conseguir falar ou não conseguir terminar o relacionamento pessoalmente, deixar o DVD para... Isso foi um dos problemas também que eu enfrentei, mas eu saí assim pelo seguinte, porque como ele era muito centrado nele mesmo, entendeu? Ou seja, era uma pessoa muito que via somente ele antes, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, e depois aqui via os outros, né? É que ela não conseguiria ter um diálogo com ele. Não conseguiria ter um diálogo com ele, porque você vê que ela disse que já tinha tentado várias vezes puxar a conversa, mas ele não é. Outra coisa também, né, que ele tem uma parte lá que ele diz assim, que diz que ele tinha como se fosse personalidade múltipla, não sei se você está lembrado disso. Aí ele disse, não, mas Fernando Pessoa também tinha, né? Ele justifica a duplicidade de personalidades como Fernando Pessoa, né, que Fernando Pessoa tinha vários heterônimos, né? Então ele dizia, Fernando Pessoa não era uma pessoa, eram várias pessoas. Eu também sou como Fernando Pessoa. Quer dizer, o ego dele estava tão inflado
que ele se julgava parecido com o Fernando Pessoa. E o engraçado que eu achei até engraçado uma parte, que ele vai confabulando porque a mulher não está lá e tal, e em um determinado momento ele faz: será que ela engravidou? Porque agora pode ser uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo ele diz: não, mas espera aí, ela devia ter me consultado sobre isso. Exatamente, claro. Ele quer ter o controle de tudo, entendeu? Mesmo e sem levar em conta o que ela pensa ou o que ela quer. Quer dizer, na realidade, isso aqui é um livro feminista, vamos dizer, no melhor sentido, entendeu? Assim, ou seja, o ponto de vista da mulher muito mais, apesar dela estar ausente, assim como assim, ela tem uma força muito grande nesse aspecto, assim, entendeu? Porque a carga negativa está mais com ele do que com ela. Outro ponto que eu destaquei e que eu achei excepcional assim no livro foi esse, eu não sei se pode chamar de paradoxo, mas essa ideia de o diálogo está no passado, mas ele está no presente e ao mesmo tempo ele está dialogando com aquele DVD. Ele não... Sim, exatamente. Tem uma hora que você pensa até que ela está lá ao vivo, né? Isso, é no presente. Eu sempre uso o presente como se a ação estivesse se passando naquela hora, no momento que está sendo contada, entendeu? Isso é uma coisa que eu tive assim, porque, por exemplo, se pudesse transformar isso numa peça de teatro, era como se ele estivesse passando naquela hora, toda a ação, entendeu? Então eu fiz dessa forma assim, de modo que a ação se passasse no momento em que a pessoa está lendo o livro, não é no passado. Deixa eu fazer uma pergunta lá, Gabriel, mas por quê? Não, eu acho que é uma forma de você contar a história, sabe? Como existe, por exemplo, você utilizar a primeira pessoa, a terceira pessoa, assim, quer dizer, são formas de você contar a história. Então eu preferi que o narrador falar na terceira pessoa, claro, porque ele está descrevendo a cena, mas ele fala no presente e não no passado, como normalmente acontece. Então é um jeito de contar, sabe? É só uma forma de contar a história. Eu tive uma experiência, quando eu comecei a ler o livro, quando o senhor entregou essa obra que está aí na sua mão, Essa daqui? Sim. Eu me sentei, comecei a ler o livro e percebi uma coisa, assim, ele é muito diferente do que eu estava lendo, que era um viés de crítica política, uma crítica social. Ele faz uma crítica ao homem em si. Por exemplo, vou dar uma experiência minha pessoal. Quando eu comecei a ler o livro, eu me reconheci nele, exatamente por assim, imergir nesses problemas cotidianos, esquecer aquela pessoa que é o seu par, ou seja, você espera do seu par que ela lhe traga todo o amor e o carinho. Isso. Ou seja, você não pensa que também você tem que também se entregar para ela. Teve algum porquê de escrever isso assim? Você também estava passando por essa experiência ou não? Você é uma coisa de vida, assim, já é um caminhar de vida? Não necessariamente. Eu acho que o autor não deve se envolver nos seus personagens, não, sabe? Claro que você usa de sua experiência, mas não é bom pelo seguinte, porque fica uma coisa parcial. E a gente, quer dizer, eu acho que um escritor, ele deve ser imparcial com seus... Porque quando você começa a ser tendencioso com eles, ele perde a força. O personagem, para mim, perde a força exatamente quando você começa a ser parcial com eles, entendeu? Ou seja, favorecer ou desfavorecer demais um personagem. Você deve ir na justa medida, de modo que por exemplo, esse personagem aqui, claro que ele favorece mais a ela do que a ele. Ele é um pouco desfavorável. Mas numa medida em que ele não se torne, vamos dizer, um personagem fora da realidade. Porque ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Não existe isso. Um assassino, o pior bandido que tem, ele tem seus lados bons também. Não tem não é somente aquele lado monstruoso. Então, toda pessoa, quer dizer, quando você começa então a fazer isso, vira um panfleto. Ou seja, você quer demonstrar a maldade extrema numa pessoa. Quer dizer, você pode até mostrar a maldade extrema, mas de uma maneira que aquilo não se torne um discurso, entendeu? Ou seja, a coisa deve vir naturalmente, tendo uma causa. Então, por que ele era assim? Porque ele teve uma infância traumática, uma série de coisas assim, que o tornou egoísta. Então, ele não era egoísta por prazer ou por qualquer coisa desse tipo. Ele era um inadaptado com a sociedade. Entendeu? Eu lembro dos diálogos que a gente teve na sua casa, você e Fernando, e talvez, acho que foi o maior ensinamento que você deu pra gente, foi o seguinte, que o autor, ele fala do seu cotidiano, mas de forma universal. Ele não pode fazer isso que você falou.
interagir na obra de uma forma que deixe parcial e denote algum viés. No caso, você estava falando que há uma diferença, por exemplo, nos filmes de Eisenstein, que por mais que ele tenha demonstrado viés político, ele tem uma criação, como é que eu posso dizer, inovadora naquele momento, que destoa o viés político e você emerge naquela obra pelas características inovadoras que ele estava tendo. Isso. Diferente de algumas obras que você vê hoje em dia, que o autor não consegue se separar da sua ideologia e impregna ele de uma forma tão voraz que se torna uma obra do autor e não uma obra para o espectador. Isso. Veja bem, essa questão é muito grave hoje em dia, porque existe um mito aí, tem que ser, toda obra de arte tem que ser, para ser arte, tem que ser política. Não tem que ser política, ela tem que ser boa arte. Claro que existe arte engajada. Eu prefiro chamar arte engajada porque pode ser engajada tanto com a religião, como política, como por um problema qualquer, entendeu? Agora, que você conte aquilo naturalmente, ou seja, evitar discurso, porque quando você começa a discursar, você vira panfleto. Em vez de você criar uma obra literária, você cria um panfleto. Então, por exemplo, politicamente, vamos dizer, engajado politicamente assim, você pode ser, tem várias obras que são engajadas politicamente e são grandes obras de arte, né? Veja Ele Não Usa um Black Tie, de Guarnieri, né? Que é interessantíssima a história de um... Todo mundo conhece a história, né? Ou seja, mas você não vê um discurso ali. O que você tira de politicamente, da questão política ali, é na ação dos personagens. Outro exemplo também, assim, por exemplo, no livro aquele de Ariano Suassuna, como é o nome? A Pedra, como é? A Pedra do Reino. A Pedra do Reino. Tem um capítulo que ele mostra lá que na cidade houve um escândalo muito grande porque encontraram uma criança no monturo, no lixo. Não é? Veja bem, quando ele cita esse fato, ele não faz discurso nenhum, mas ele faz uma denúncia social incrivelmente eficiente, muito mais que ele fizesse esse discurso. Então, veja bem, é uma cena política que denuncia, mas sem discurso. Esse discurso é que transforma uma obra de arte em panfleto. E eu sou totalmente contra panfleto. Quer dizer, panfleto é para outro, não é para fazer arte, entendeu? É como jornalismo. O jornalismo também não é arte, porque ele está mais comprometido com a notícia do que com a beleza. E a arte não. A arte, a função principal dela é a criação da beleza. Como na ciência é a criação da verdade, ou seja, você é a procura da verdade e a arte é a procura da beleza. Aí tem aquele viés platônico, né, da beleza, a tríade, né, platônica, né, a beleza, a verdade e o bem, né? Ou seja, então a arte é a procura da beleza, a ciência a procura e a efetivação da verdade, né? E o bem, aí está com com a ética, né, que cuida disso. É engraçado porque eu estava lendo esses dias Roger Scruton, não sei se você conhece, um filósofo inglês. Quem? Roger Scruton. Ele dizia que de 1730 até 1940 e pouco, se você perguntasse a qualquer artista o porquê daquela obra, ele não iria dar como é que eu poderia dizer? Ele não ia querer dar um significado, ele dizia apenas que está trabalhando em prol da beleza. Claro. Pelo menos aí vai a minha opinião, e quem lê também pode dar a sua. Quando você entra nesse livro, você tem uma beleza poética, como você falou. Pode não estar em versos métricos, mas está em versos livres. Isso. Para não ser E, ao mesmo tempo, por você fazer essa poética, você consegue emergir de uma forma muito mais eficiente. Porque aí, eu não sei se posso estar exagerando, mas você entra naquela coisa da catarse aristotélica, não é? Que isso. Você tentar, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo, eu estava pensando em mim. Isso. Eu não estava querendo virar o personagem, mas estava entendendo o que o personagem estava passando e também estava me vendo, ou seja, me tornando um egocêntrico. E aí, ao final do livro, eu consegui não só expurgar os meus sentimentos, mas também perceber os erros que eu estava cometendo naquela situação. Eu não sei se foi a sua intenção. Não, minha intenção não foi de jeito nenhum. É claro que cada um tem reação diferente. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo a parte dela, só a parte dela, eu mandei para minha irmã. E ela leu e ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse, eu me identifiquei com ela. Como
como se aquilo, como se realmente aquilo tivesse sido por uma mulher. Como aquela canção do Chico, como é o nome? Que é muito feminina, como é aquele... Que o cara tá deixando e ela se agarra com ele. Como é o nome daquela canção? Tá aí uma pessoa que não escuta muito Chico. Como é, Toninho? Atrás da porta. Atrás da porta, né? Você vê que aquilo ali é como se fosse uma mulher descrevendo aquela cena de abandono, né? Uma mulher dependente, bem dependente. Ou seja, então isso eu achei, aí eu senti que estava no caminho certo, quando ela me disse que ela se identificou com a personagem feminina, entendeu? Como se fosse ela mesmo contando. Então isso aí me fez garantir, ou me trouxe a certeza de que estava no caminho certo. Certo? E a parte masculina para mim é mais fácil, né? Porque nunca fui mulher, né? Aí eu sei descrever melhor a parte masculina. O problema foi que Luana também se identificou e aí criou uma confusão muito grande no relacionamento. Ela se identificou com a parte feminina, foi com ela, pronto. E eu me identifiquei com o masculino, então pronto. Aí que deu problema maior, né? Mas veja bem, quer dizer, a minha intenção não é consertar o mundo, né? Mas veja, através eu acho que aquela tríade platônica que eu falei há pouco, né? A beleza e a verdade, elas consertam o mundo, ela quem e o bem, não é? Eles são as três coisas que em última análise conduzem o mundo para sua evolução e para seu fim. Eu faço essa pergunta porque é o seguinte, quando a gente estudava com o senhor, experiência como aluno, você falou, principalmente o que me marcou foi o mundo clássico e o romântico, quando volta. E o mundo clássico e? Sim, e o romântico. Quando o Shakespeare começa a escrever também. Uhum. E ele tinha essa noção de que ele estava criando arquétipos, ou seja, o personagem representava um arquétipo. Claro. E aí, posso ter exagerado na minha interpretação, mas quando eu me identifiquei também com esse arquétipo dele. Porque ele é uma figura egocêntrica, assim. Você percebe que a todo momento ele está chorando a perda da mulher, não porque ela a deixou, mas porque... Porque é uma derrota para ele. Não, veja só, é por isso que quer dizer, a formação de... Eu acho que a parte crucial para um escritor, né, é precisamente você caracterizar o personagem, ou seja, você dar um motivo, você dizer o que ele é, mas dizer por que ele é dessa forma. Porque senão fica lá, fulano é aleijado. Mas sim, aleijado por quê? Entendeu? Ele tem o cabelo cheio de brilhantina. Por que ele bota brilhantina no cabelo? Estou dando só um exemplo assim. Entendeu? Ou seja, então não é você afirmar, mas você dizer o porquê das coisas. Porque apesar de você saber que a arte não diz a verdade, ela diz uma verdade poética, ela diz uma verdade estética. Ela não diz uma verdade da realidade, porque o artista não imita a realidade, ele reinventa a realidade, ele recria a realidade. Então, você tem que dar uma verossimilhança, não é questão de você ser realista. Por exemplo, você lê Cena de Solidão, de Garcia Marques, né? Ele conta coisas que são impossíveis de acontecer, mas ele conta tão bem que você acha que aquilo aconteceu. Tá entendendo? Me lembro sendo daquele personagem que, quando ele ia, as borboletas iam acompanhando. Claro que isso nunca pode acontecer. Mas ele conta tão bem, ele expressa aquilo tão bem, ele tem tanta certeza do que está dizendo, que você termina acreditando que aquilo foi verdade. Então, esse é o grande, a grande sacada do artista, é essa, e o que o diferencia um artista bom e um artista medíocre. Então, por exemplo, na pintura, quando Picasso deforma aquelas figuras, ele deforma com uma segurança tão grande que lhe convence que aquilo é certo, é verdadeiro. Não real, mas verdadeiro. Entendeu? É o contrário da deformação de um desenho infantil para a deformação de um cara que sabia desenhar, como um Picasso e como outros pintores. Porque a criança deforma a figura porque não sabe desenhar. E Picasso deformava a figura exatamente pelo contrário, porque sabia desenhar. Não é? Ou seja, então, é você contar a história, porque na realidade, Guernica ou qualquer coisa desse tipo, ele está contando uma história, ou qualquer... Né? É você saber como dizer.
o segredo todinho está na forma de você dizer isso a ele. Certo? Outra coisa também que eu acho é o seguinte, que o apreciador da arte não tem obrigação nenhuma de estar quebrando a cabeça para interpretar o que o artista quer dizer, sabe? Eu acho isso... Então, eu acho que, é opinião minha, eu acho que, porque está muito na moda hoje, é você dificultar ao máximo, assim, para dizer que é de vanguarda esse negócio todinho, certo? Eu não concordo com isso. Eu acho que você deve, claro, na medida do possível, você facilitar para o leitor, ou facilitar para a compreensão das pessoas. Eu me lembro que eu estava, uma vez, tem um historiador, que eu me esqueço o nome dele, que eu tentei ler as primeiras páginas, assim, não entendi nada do que ele queria dizer. É um historiador, sabe, um teórico da história. O cara não sabia não entendia absolutamente nada. Eu digo, rapaz, será que eu sou burro? Aí eu fui falar com o professor, disse, professor, eu não entendi nada desse negócio, a professora até da história daí, né? Disse, não, porque ele quer dizer isso e isso e isso. Eu digo, rapaz, essa besteira todinha, ele fez essa confusão toda. Tá entendendo? Quer dizer, eu acho que ele podia descrever as coisas muito mais facilmente, essa coisa toda. Porque Kant não é fácil, Kant é difícil. Mas era difícil porque o pensamento dele é complexo demais. Então torna isso difícil, não porque ele quer ser difícil. Então a diferença é essa, você pode ser difícil, mas porque é necessário que você seja. Você não pode ser difícil porque quer ser difícil para dizer que é melhor do que os outros. Falando disso, deixa eu fazer uma pergunta agora que é uma curiosidade. Quando ele entra no apartamento e vê aquela mesa montada, e vê o copo e o prato dela virado, e o copo dele e o prato dele desvirado. E ele começa a teorizar sobre isso. Isso. Querendo buscar o simbolismo disso, a metáfora. Foi uma crítica que você falou agora, de tipo, hoje todos os críticos, hoje todos os espectadores querem descobrir o que está por trás, algo subjetivo que talvez não existe? Ou não? Foi uma coisa... Eu acho que em parte também, sabe? Mas também é que o que ela queria dizer realmente no aquilo ali é que ela tinha rompido com ele. Por quê? Porque os talheres, os copos, essas coisas, estão exatamente o contrário do dele. Ou seja, se estavam contrários, eram contrários um do outro, ela não podia mais viver com ele. Quer dizer, na realidade é uma forma simbólica ela dizer que estava se separando dele. É porque é uma coisa notória quando você lê, mas ao mesmo tempo você percebe que ele vai para essa primeira interpretação. Sim, claro. Mas exatamente. Ele se distancia dessa primeira interpretação e vai começando a criar outras teorias. Isso. Eu estou dizendo isso, estou perguntando isso porque eu estava relendo hoje de tarde, e quando eu cheguei nesse ponto eu vi, será que Barbosa quis dizer isso? Porque várias conversas que a gente tem na nossa casa, a gente fica tirando onda, brincando com esse negócio de que o povo hoje quer fazer uma obra, tá um monte de coisa por trás, tá cheio de simbolismo. E na verdade o autor só que, como o Fellini dizia, né? Quando perguntaram a ele, o que é que você quis falar com 8,5, Fellini? Você não quis falar nada, a obra tá lá. Pronto, exatamente, é isso aí. Olha, o Quixote hoje, o Dom Quixote de Cervantes, hoje tem dezenas e dezenas de ensaios, de interpretações, essa coisa todinha. Que se Cervantes fosse ler esses ensaios, dizia, eu disse isso, eu creio que ele faria essa pergunta, e eu disse tudo isso. Não, ele simplesmente quis contar uma história simples, entendeu? Agora, a coisa tão profunda e tão grande, tão imensa, tão grandiosa que tem 1000 implicações em cada coisa. Quer dizer, então o grande artista é aquele que, das pequenas coisas, ele tira grandes implicações, entendeu? Ou seja, naquele aspecto, ele daria 10 interpretações diferentes daquilo ali, sabe? Quer dizer, então eu acho que isso aí que é interessante, porque uma coisa, qualquer coisa, você pode dar várias interpretações diferentes. Eu estava até discutindo antes ali, questão de antropologia, sociologia, que tem antropólogo que vai para o mesmo objeto e tira conclusões diferentes. Ora, a realidade é tão rica que você pode tirar conclusões diferentes e não significa que não sejam verdadeiras. Você pode tirar conclusões diferentes e sendo verdadeiras todas. Porque a verdade não é uma coisa absoluta, certo? Eu pelo menos acho isso. Há uma construção no seu livro que facilitou muito para imergir, que é a forma simples, não só como você escreve, mas como você faz toda uma cadeia de ideias. Por exemplo, quando você pega um livro, é logo fácil de imergir, porque o personagem é um personagem que a gente se identifica. Ou seja, ele está numa cidade calorosa, calorenta,
vai pegar o ônibus, chega em casa cansado, só quer saber de tomar um banho, do afago da esposa. Eu não sei se foi uma estratégia sua, porque lá na frente, se você não fizesse essa construção, eu não sei se eu conseguiria emergir com um cara dialogando com a TV e achar que aquilo realmente está acontecendo. Porque na minha cabeça, aquilo está acontecendo realmente de fato. Realmente a mulher está respondendo a ele Isso. ao vivo, naquele momento presente. Mas não está. Não Ela está em um passado. Isso, exatamente. Foi uma estratégia sua mesmo de imersão ou não? Não, veja só. Tem uma particularidadezinha assim que eu tive a intenção seguinte. Quando ele chega dizendo que quer tomar banho para tirar o cheiro do ônibus, das pessoas do ônibus, o que ele quer dizer? Que ele tem um certo desprezo pelas pessoas do povo. Quer dizer, pelas pessoas assim que às vezes não tem muita higiene, essa coisa toda. Então ele está querendo tomar banho exatamente não para, vamos dizer, para se limpar, mas para limpar também do contato com essas pessoas, entendeu? Isso já é o primeiro sinal da personalidade dele que eu falo, entendeu? Do tipo de personalidade que ele é, psicologicamente falando, entendeu? Então isso é o primeiro sinal. Aí depois vou completando com outros, né? É isso. Então, nesse aspecto, que pode ser uma coisa passageira assim, mas tem um significado, entendeu? Preciso para você contar a história, entendeu? A outra pergunta que eu queria fazer, que aí eu fui deixar para fazer por último, exatamente para você fazer essa construção, por que timbre da solidão? Qual é o timbre da solidão? Porque é engraçado, a solidão tem um timbre, né? É interessante, as pessoas me perguntaram isso já. Eu digo, primeiro, porque é bonito, o título é muito bonito, né? Eu acho muito bonito esse timbre da solidão. Mas em primeiro lugar, mas antes não era timbre da solidão. Eu pensei inicialmente em botar a 8ª trombeta, que não existe na realidade, porque no Apocalipse só fala em 7 trombetas, né? Eu digo, a 8ª trombeta seria exatamente a solidão. Porque cada trombeta tem um significado, né, de uma desgraça, de uma coisa assim. E a 8ª trombeta seria exatamente a solidão, que as pessoas hoje, apesar de viver em cidade grande, vivem muito mais sozinhas, muito mais solitárias do que as pessoas que vivem em pequenas comunidades, essa coisa toda. Certo? Então, seria a trombeta, ou seja, para infelicitar as pessoas. Aí, depois eu fiz a ligação, né? Trombeta é som, é timbre. Aí, como tinha solidão, eu botei o timbre da solidão, ou seja, porque cada solidão é diferente, da mesma forma que em música ou em som, né? O timbre é quem caracteriza um instrumento musical, né? Você percebe o timbre e aí você identifica que instrumento é que está tocando, que voz está sendo cantada, essa coisa todinha, né? Então, uma cantora tem um timbre diferente da outra, você distingue mesmo sem ver. Então, cada solidão é diferente, a minha solidão é diferente da sua, da Toninho, de todo mundo. Então, por isso que eu botei o timbre da solidão, que é também uma forma metafórica de dizer isso, né? É isso. O senhor está escrevendo outros dois, não sei se você já terminou, mas estava escrevendo outros 2 romances, né? Não, estou escrevendo um terceiro agora. Quer dizer, tem muita coisa escrita em casa, certo? Mas isso aí fica para o futuro, assim. Mas eu fiz outro, o que eu fiz depois desse, que terminei já. Estou esperando até, vamos dizer, ver se arranjo financiamento, que é muito caro, né, para mandar imprimir. É a história de uma notícia que eu recebi de um cara em Patos que foi encontrado morto, vítima de um coice de um jumento. Ele foi ter relações com uma jumenta, né? E a jumenta acho que não gostou, aí deu um coice e matou o cara, entendeu? Assim, com esse coice. Aí eu digo, rapaz, vou contar essa história. Aí é mais ou menos isso, entendeu? Quer dizer, na realidade o cara, a história, na realidade ele começa, o cara que está contando a história, né? Ele começa a pesquisar sobre a vida dele e falar com as pessoas, essa coisa todinha. Aí termina ele falando com o morto aparece aí em sonho, assim, ou numa visão, e conta a história todinha como foi, né? E pronto, é mais ou menos isso, né? E o terceiro é sobre Rafael, o meu filho que morreu, né? Que era músico, como eu, né? Tinha muito orgulho dele. E como ele morreu, aí eu resolvi fazer uma carta a Rafael, certo? Então, esse aqui, esse segundo, que é do Funesto Amor, de Cícero, mas não é você não, certo? Você ainda está vivo?
Cícero Balbino da Batalha. E outra carta Rafael, esse Cícero Balbino é escrito na terceira pessoa, né, porque o cara está contando. Aliás, é contado na segunda e na terceira pessoa. Porque, na realidade, ele conta a história dele mesmo, o narrador conta a história dele mesmo e de Cícero. Então, quando ele conta a história do narrador, ele usa a primeira pessoa, que sou eu fazendo isso. E quando ele conta a Cícero, ele fez essa coisa todinha, certo? Bom, e Rafael a carta Rafael é uma carta sobre... É como se fosse uma conversa minha com Rafael. Então, aí eu contando as coisas a ele, dizendo que as pessoas dizem a respeito dele, o que eu acho que... Então, também uma reflexão sobre a morte, entendeu? É uma morte de uma pessoa que me foi muito cara, entendeu? É isso. E estou escrevendo outro também agora, que está em fase de execução, que é a história de um rapaz que é assassinado, e o pai dele procura aí é como se fosse a vingança do pai, não é? Pelo assassino, com o assassino, né? Aí eu não sei todos os detalhes porque não terminei de escrever. Aí o nome desse aí seria como é o nome? O Dia da Ira, ou então em latim Dies Irae, que é a mesma coisa, né? Que também é uma parte da liturgia católica, né? Da Semana Santa, eu acho, que tem uma oração chamada Dies Irae, ou seja, Dia da Ira, que é a ira divina, né? No caso... do Requiem também de Mozart. Hein? É uma parte do Requiem de Mozart. Do Requiem de Mozart, exatamente. É Dies Irae. Aí eu não sei se bota Dies Irae ou se bota Dia da Ira, que é a mesma coisa. Como é que consegue transitar tanto assim? Você sai de um livro desse que não sei se é um drama, não sei como categorizar, e vai para uma comédia ou uma coisa escrachada como o da Jumenta. Mas não é uma comédia, não. Por incrível que pareça, não é uma comédia. Tem partes engraçadas, entendeu? Mas não é uma... Na realidade, rapaz, foi... Pegou uma história... Foi uma história que aconteceu, quer dizer, eu vi a notícia do jornal, entendeu? E resolvi escrever uma história sobre isso. Na realidade, não é uma comédia, não é uma história engraçada. Tem partes engraçadas, tudinho, mas é levado muito a sério, né? Que quando ele está contando a história, como foi que ele se apaixona mesmo pela jumenta, certo? E começa a dizer a beleza da jumenta, assim, começa a descrever a beleza dela, entendeu? Que tinha o pelo bem liso, como se fosse um veludo, esse tipo de coisa assim. Entendeu? Quer dizer, não é uma comédia, não. A notícia que é engraçada, né? Apesar de trágica não, trágica, mas é engraçada, é tragicômica, diríamos assim, né?